Combinado, Raíssa. Vamos aí, que tá iniciando, tá configurando aqui. Tá. Dá um ok aí para eu saber. Tá bom. Tá bom? Pessoal, a gente entrou ao vivo. Vocês podem começar daqui 5 segundinhos, tá bom? Ok. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou Marina Gouveia, educadora do Museu da Inclusão, junto com o Harry Adams, que está aqui com a gente, e Rafael Gattuso, e Nara Oliveira também, a intérprete maravilhosa. Dou as boas-vindas aqui aos inscritos, a quem está nos assistindo, muito obrigada. Agradeço também em nome da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Baçaí Cultura e Arte. Hoje a gente dá sequência a uma série de conversas online com pessoas surdas que são educadores em museus. E o tema dessa conversa é educação, mediação cultural e barreiras comunicacionais. Quem vai fazer a mediação dessa conversa é o Cleiton Santos, lá do Museu Dragão do Mar, de Ceará. Muito obrigada, Cleiton. Obrigada ao pessoal do museu. E agora passo a palavra a vocês e aos convidados que também estão aqui, a Bianca Spaller e a Juliana Pavan, e o Harry vai falar aqui como convidado também. Tá bom? A gente vai conversando, qualquer coisa, me chamem, estarei aqui. Bora lá, a palavra é sua, Cleiton. Bom, muito obrigada. Quero agradecer, né, ao convite para ser mediadora aqui desse evento, para falar aqui, né, sobre os surdos que atuam dentro de museus. Meu nome é Cleiton. Este é meu sinal em língua de sinais. Moro no Ceará, Fortaleza, Ceará, e trabalho como educador no Museu Dragão do Mar. Então, eu trabalho no Museu Dragão do Mar. E nosso intuito lá, meu intuito é como educador, né, para falar mesmo sobre política nacional, acessibilidade, melhorias, dificuldades e barreiras que enfrentamos. E tem um projeto também, né, que é ligado com esse trabalho, que eu trabalho também com outras pessoas surdas, que fazem parte desse projeto. Com mais 3 pessoas, então, a gente trabalha também com o Museu da Inclusão de São Paulo. E agora, né, eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês sobre como funciona, né, esse projeto, como a gente tem seguido, né, dando continuidade a ele, como funcionam as participações também, para quem está aqui assistindo, para entender melhor. E também vamos, né, evitar de ter uma imagem ruim, vamos ter uma imagem legal para todo mundo conseguir visualizar bem a língua de sinais, uma boa iluminação, para ter uma interação bacana. E também é importante que a gente tenha uma internet de qualidade. Se possível, vamos conectar com o fio a internet para não ter quedas, né? E aí também tendo como alternativa o plano de internet do celular também, como uma segunda opção no caso de quedas. E se alguém estiver usando, né, a câmera, vamos evitar de ter uma imagem travada, vamos priorizar que a qualidade da nossa imagem no zoom, para que a gente tenha realmente uma boa visualização de todas as falas. E no caso de alguém tá com alguma dificuldade no uso de notebook, uma imagem não tão legal, né, se sinalizar e não ficar claro, a gente repete a fala, né, para que todos entendam. E no caso de alguém ter alguma pergunta, alguma sugestão sobre tudo que for falado aqui,
a gente pode sim trazer isso através do chat. Então, vocês podem escrever no chat qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos então ter uma interação legal aqui, com acessibilidade, bem bacana para a gente conseguir conversar. Temos aqui, então, 3 convidados hoje que são importantíssimos na área, pessoas surdas que representam muito bem esse trabalho dentro de museus. Quero começar, então, chamando a Bianca, que vai apresentar, de onde ela veio, como funciona o trabalho dela, qual é a prática que ela tem no museu. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Bianca. Este é meu sinal em língua de sinais, que tem esse movimento entre a letra R e a letra V, configuração de R e V. Moro aqui em Curitiba, Paraná. E, na verdade, eu não trabalho ainda, eu estou em fase de estudos, e aí eu trabalho dentro da universidade, com pesquisas na área, Tenho sido pesquisadora na área. Muito obrigado, Bianca. Bom, agora quero que se apresente também a Juliana Pavan. Falar de onde você é também, como é o seu trabalho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana. Este é meu sinal em língua de sinais. Sou estudante pesquisadora sobre a área de museus. E eu queria trazer um pouco, do meu estudo. Tá travando um pouquinho. Então, aí... Fala de novo, por favor. Fala de novo. Oi, gente, boa tarde. Sou a Juliana. Este é meu sinal em língua de sinais. Sou estudante, doutorado em pedagogia bilíngue. E eu faço estágio, na verdade, não sei o sinal exatamente se é estágio, mas eu sou estagiária no museu. E o nome do museu é Museu do Mar, que o sinal é esse aqui, Museu do Mar. Então, o sinal do museu onde eu estagio é esse. E meu trabalho no museu consiste em... Tá travando bastante, tá difícil de entender. Travou. Vem, voltou, continua. Pode continuar. Juliana, pode continuar. Dá para ver, voltou. Pode continuar. Não, travou no finalzinho, faltou... Isso, no final da sua fala, Juliana, deu uma travada. Se puder continuar, da onde travou, por favor. Gente, vocês estão conseguindo me ver? A Nara está falando. Tá totalmente travado. Não estou conseguindo ver nada, tá parado. Acho que a Ju agora travou mesmo. Voltou. Agora voltou. Agora a Juliana voltou. Tá com um probleminha. Tá travando um pouquinho agora. Juliana, sua internet tá com falha, tá caindo toda hora, tá travando um pouco a sua imagem. Tá com problema na internet, é isso? Juliana, eu acho que é o seu Wi-Fi. Não, mas eu tô aqui perto do Wi-Fi, tô aqui do lado do roteador. Tá perto? Mas quer que eu sinalize de novo, é isso? Sim, por favor. Só um pouquinho, só o finalzinho da sua fala. Se eu puder sinalizar de novo, por favor. Só o final da sua fala, não a fala toda, só no final,
que você estava apresentando o sinal do museu e aí logo em seguida travou. Isso. A partir do sinal do museu, que você apresentou o sinal, e aí travou. Dá para ver agora. Então, o sinal do Museu do Mar é esse. É no Rio. Ele se localiza no Rio de Janeiro. Travou de novo. E aí, a gente trabalha à distância por causa desse período de quarentena, e eu tenho tido essa experiência de estagiária à distância no museu. Bom, é isso. Bom, obrigado, então, Juliana. E agora, nosso terceiro convidado, Harry, pode se apresentar, falar quem é você, falar um pouco sobre o seu trabalho. Obrigado, Clayton. Bom, gente, eu sou o Harry. Tudo bem? Posso continuar? Pode continuar, Harry. Já começou sua fala? Bom, eu sou o Harry. Esse é meu sinal, em língua de sinais. Eu sou educador, também no Museu da Inclusão. Sou estudante de Letras Libras na Universidade de Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Me mudei para São Paulo, trabalho aqui então como educador. Também sou artista, né? Sou ator da série Crisálida, que está na Netflix, e é isso. Isso que eu tenho para dizer. Pode continuar, Cleiton, todo seu. Obrigado. Esses 3 convidados que nós temos aqui hoje, né, participando aqui dessa conversa com a gente. Minha está travando ainda um pouco. Não sei se está com algum problema. Agora você pode continuar, Ju. Bom, vamos dar continuidade, então, né? Bianca, a gente quer que você fale resumidamente aqui pra gente sobre o seu projeto de trabalho, né? Explica um pouquinho pra gente do que você faz. Ok. Bom, no início do projeto, né, do museu, quando eu fui convidada, né, pela professora Sueli. A professora Sueli, então, me convidou, né, como minha orientadora, me convidou para trabalhar, para fazer parte desse projeto no museu, eu aceitei, bem empolgada, né, e o museu aqui no Paraná tem esse sinal, o sinal do museu onde eu trabalho. Harry está dizendo que o nome do museu é Museu Paranaense. Obrigada. Então, esse projeto acontece no Museu Paranaense e tem dado andamento nele, eu tenho observado, né, muito também sobre a história aqui do estado do Paraná, sobre a economia, sobre as comunidades indígenas que ocupam esse lugar, né? Então, tudo isso eu tenho aprendido muito, acho muito bacana. Meu trabalho é junto com uma intérprete, também, na verdade, a minha intérprete é uma aluna, uma colega, né, de estudo. E tem um grupo de colegas, na verdade, né, a gente pesquisa em conjunto, então, através desse projeto, a gente faz reuniões, encontros, e aí são trocas muito bacanas, muito aprendizado, né, e depois dessas reuniões a gente também estuda a respeito da sinalização, do vocabulário específico, do léxico específico, né, dessas histórias que o museu conta, muitos sinais que ainda não existem, a gente acaba cria através de empréstimos linguísticos. Então, é um estudo de muita pesquisa, né? A gente também faz gravações, gravações bem formais, né? A gente grava, então, esses sinais para poder inserir na exposição do museu. Então, está sempre lá essa acessibilidade para que as pessoas que visitam o museu, né, os guias, os surdos, eles têm autonomia para visitar esse museu e acessar os conteúdos e informações em língua de sinais. Está tudo lá prontinho, né? A acessibilidade está pronta para os surdos, é bem bacana. Que interessante, Bianca, esse projeto de acessibilidade no museu. Bom, agora então eu queria passar
né, a palavra para a Juliana. Queria saber dela também, como é o trabalho dela, se eu puder falar um pouquinho. Ótimo. Bom, então, dentro do museu, na verdade, assim, no início que eu comecei a participar, foi muito assim, com relação à curiosidade, sobre a história realmente, sobre todo esse acervo que eles tinham, essas pesquisas, né, e todo o estudo que existia lá. E eu achei muito interessante, umas informações muito, muito, muito interessantes, de fato, dentro daquele museu. Né? E a gente percebeu que tinha a necessidade, de fato, de passar essa informação para a comunidade surda, porque, assim, os surdos, a grande maioria não tinha essas informações, né? Assim, no museu ia e achava assim, aquelas coisas, é estranho, não, é um lugar só para passear e não de informação. Então existia realmente essa falta de entendimento histórica do museu, de fato, né? Então acho que seria necessário divulgar, né? Convidar as pessoas e os surdos para que pudessem no museu conhecer, entender, né? E realmente conhecer toda a história que existia por trás das exposições, né? Porque, assim, na verdade, parece que os surdos eles iam naqueles lugares para lazer, passeio, só que não. É um lugar muito sério, muito importante de conhecimento e educação, né? Então, assim, eu pensava que era só uma visita para ver algo. E aí, quando eu comecei realmente a falar, a mediar sobre aquelas artes, eles realmente se interessaram muito por toda aquela informação. Eu pensava que era só uma arte. Legal, é arte, mas não tinha um conhecimento profundo o que significa por trás dessa arte, quais são as características, quais são realmente os detalhes dessa arte. Então, assim, eles começaram a ter muito interesse, a gostar muito mais, né, de estar no museu, porque a gente sabia que realmente faltava esse desenvolvimento e essa informação para que eles pudessem ter esse entendimento, né? Então, assim, porque a gente sabe que os ouvintes, eles já têm muitas referências, eles já têm realmente muita participação na sociedade de informação. Mas e para a comunidade surda? Nós precisávamos realmente motivar e incentivar para que eles conhecessem os museus, para que eles pudessem realmente ser tocados por todas aquelas informações, né? E que pudesse realmente marcar e ser um aprendizado para a vida deles. Uau, que interessante! Realmente, nós conseguimos motivar os surdos, né? E assim, essa foi o início da minha experiência, né? Da minha história. Uau, Juliana, que experiência incrível, realmente, né? E aí, como que é o seu projeto aí, Harry? Como que é a sua experiência em São Paulo? Bom, na verdade, antes de eu me mudar aqui para São Paulo, eu estudava letras libras, na verdade, já me formei, e eu pensava em futuramente ser professor, mas eu não pensava, né, muito especificamente. Eu sabia que eu seria professor. E aí, no momento certo, né, quando tudo deu certo, eu me mudei aqui para São Paulo, então consegui, né, uma vaga, consegui entrar aqui para o Museu da Inclusão, né, trabalho aqui junto com a Juliana, né, e aí realmente fiquei muito empolgado logo de início, aprendi tanta coisa, né, adquiri tanta informação, e aí eu lembrei de que eu pensava mesmo em ser educador, né, mas eu pensava que no museu precisava mesmo dessa comunicação, dessa interação, né? E o professor que fica na sala de aula fica só lá ensinando, e no museu tem uma outra, né? Uma outra dinâmica. A gente acaba aprendendo muito, expandindo muito, né, nossos horizontes. Assim como eu fui bolsista no Letras Libras, dentro do curso, né? A gente tinha lá um inventário em que a gente, né, então juntava várias pessoas para poder que a gente tinha uma verba que a gente possibilitava que a gente estudasse, então era muito legal. E aí eu adquiri muita experiência que eu pude usar isso no currículo para aprender, para poder atuar no Museu da Inclusão, e foi então aí que eu aprendi tudo isso e comecei a adquirir e pôr em prática tudo que eu tinha aprendido também. Com os surdos aqui em São Paulo, aprendi bastante. Já tive essa experiência lá em Florianópolis, mas eu queria outros espaços, né? Queria também outros estados, assim, né, Cleiton? Você sabe como é. E aqui em São Paulo, então, eu não tinha vivido essas experiências, essas experiências todas, né, dentro de museus, e é bem simples, é isso. Então, eu trabalho aqui agora, estou muito no começo, sou educador, e acredito que futuramente eu quero que muitos outros surdos também ocupem esses espaços, né? Eu espero que mais surdos estejam com a gente nisso, porque, na verdade, né, atualmente,
A gente aprendeu tudo isso com os ouvintes, vamos falar a verdade, a gente aprendeu tudo isso com pessoas ouvintes, né? Mas agora é hora dos surdos passarem para outros surdos, e é isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Harry. Eu queria agora que você explicasse, Bianca, como é que funciona essa falta de conhecimento que muitos surdos têm, né? E acabam não entendendo bem qual é a necessidade de acessar um museu, né? Muitas vezes não acessam esses espaços, né? Então, como é, na sua opinião, tudo isso para as pessoas surdas? Bom, esse acesso, né, essa acessibilidade para esses espaços em museus, pensando que tem os guias que estão sempre falando em português, e aí isso é realmente muito complicado para os surdos poderem acompanhar, porque não é nossa língua, então a gente não está ali compreendendo plenamente, a gente acaba ficando perdido ali, a gente fica perdido no mundo, perdido dentro do museu, que são informações importantes que a gente acaba não podendo acessar. A gente encontra essa falta de acessibilidade em diversos lugares. A gente sabe que é interessante esse assunto, a acessibilidade, né, em língua de sinais, ela possibilitaria tudo isso. Realmente é bem frustrante para a gente ficar torcendo para que a acessibilidade surja nesses lugares, né? A acessibilidade em língua de sinais, ou então, né, esses educadores surdos que estão ali representando, né, nos representando muito bem nesses espaços, que possibilitam a nossa acessibilidade também, a acessibilidade linguística, né, que é um direito humano de todos nós, a acessibilidade linguística. Bom, legal. Bom, e Juliana, como é para você, né, essa mesma questão das informações do conhecimento que muitas vezes não chegam aos surdos a respeito de museus, para as crianças surdas, como é no seu ponto de vista? Pode falar um pouquinho para a gente? Bom, então, não sei como eu posso dizer, é bem complicado poder falar, por quê? Dentro do museu, as pessoas ouvintes, né, elas estão sempre visitando, estão sempre participando, né? E aí ela tá nesses lugares, né, com outros ouvintes. Então, assim, ela tá nesse lugar de igualdade, até na escola, bom, nos lugares até mesmo públicos, nos lugares privados, elas estão sempre nessa comunidade ouvinte, né? Elas estão sempre juntas e com seus pares. E aí, então, assim, o ouvinte, ele pode ensinar no museu, ele consegue realmente divulgar essas informações, né? E, assim, parece que, para a gente, essas apresentações ainda falta intérpretes, falta acessibilidade no museu, porque dentro dos museus, não são todos que têm intérpretes, que têm acessibilidade. Por exemplo, a educadora, não, desculpa, a gente não tem intérprete, né? Infelizmente a gente não conseguiu, porque não tem uma pessoa trabalhando aqui, a gente está aqui tentando. Mas assim, e a gente? Como é que a gente pode realmente ter essa informação? A gente precisa ter sempre um intérprete do nosso lado, né? E a gente percebe que o surdo ele é capaz, ele tem esse lugar, ele pode se expressar, ele pode estar dentro dos museus. Mas o que falta, de fato, é esse apoio, né, que a gente precisa para a nossa comunicação, que é o intérprete. Realmente é uma barreira muito grande que nós encontramos nos museus, infelizmente. E aí, assim, uma outra coisa também, por exemplo, os surdos, né? Eles estão em uma palestra, em algo, estão fazendo alguma visitação, uma apresentação, e aí tem todas as explicações, falando do museu, e assim, não tem um limite que o surdo possa ir, só até aqui ele pode ir. Não, o surdo ele é capaz de ir aonde ele deseja, qualquer lugar que ele possa ir. Mas a questão é, o ouvinte, na verdade, ele meio que vai com todos, porque ele em qualquer lugar ele tem acesso, ele tem informação, e assim, mas na verdade a questão do surdo é porque ele está sempre tendo a necessidade de explicar, de falar, eu preciso do intérprete, eu sou surdo, eu tenho meu direito. Então, assim, não é como o ouvinte, que ele está livre para ir em qualquer lugar, ele pode ir em qualquer lugar que ele deseja. Verdade, Juliana? Por exemplo, né, as pessoas surdas, elas precisam ter um intérprete junto com elas,
né? Porque na comunidade surda tem o trabalho de educador, o trabalho de letras libras, e daí a gente coloca isso, por exemplo, lá no museu me chamaram, né? Eu trabalhando, estudando letras libras, me chamaram para que eu pudesse. E aí tinha 2 intérpretes, mas eram 2 intérpretes que era utilizado do letras libras e não do museu. O museu não tinha essa acessibilidade. Quem tinha, de fato, quem dava essa pessoa para poder nos interpretar e colocar essa comunicação para nós, era realmente o letras libras. E assim, para a gente era muito, muito incrível, porque nós não estávamos separados, nós não estávamos segregados, de fato, estávamos de igualdade, junto, tínhamos explicações históricas, explicações de todo o lugar, e eu amei muito, eu consegui me identificar com aquele lugar. As explicações, elas tinham estratégias, eram flexíveis, nós tínhamos as percepções de todo a exposição, e assim, tínhamos as nossas descobertas, e isso era muito interessante, porque era um grupo realmente misto de pessoas, né? Mas assim, tinha às vezes que só tinha um intérprete. E aí, tá, ele conseguia nos acompanhar, beleza? Travou um pouquinho, gente, a tela da Juliana. Voltou. Voltou. Ju, tá travando um pouco realmente a sua fala, né? Você estava falando do museu, que o museu não tinha intérprete, daí em diante faltou, né? Que tinha os educadores. Aí eu queria perguntar, na verdade, você já encontrou educadores em outro lugar? Aprendeu, por exemplo, educadores que estavam aprendendo língua de sinais, Libras, em algum lugar? Sim. Na verdade, assim, tinham alguns lugares, algumas pessoas que estavam, né, que tinha realmente intérprete, só que assim, a gente sabe que a maioria, tinha alguns que tinham essa comunicação, a gente tinha essa interação, né, era super importante, mas assim, era a língua, ele tinha a língua deles, né, então 2 pessoas estavam com a gente, e aí tinha uma surda, por exemplo, ou 5, beleza, a gente conseguia fazer essa troca, essa interação. Mas, por exemplo, se o intérprete ele estava sempre só na reunião, ele estava sempre só fazendo aqueles momentos. E aí, assim, não era o trabalho realmente de educador. Dentro desse trabalho, não tinha realmente uma pessoa que acessibilizasse esses projetos. E a gente tinha uma barreira muito grande diante disso, né? Porque os trabalhos com o intérprete, ele precisa ser simultâneo, mas na verdade não. O intérprete, ele estava na reunião, e aí ele ia resolver as coisas dele, e acabou, a gente não tinha esse lugar realmente de participação, sabe? Não tinha um lugar completo. E aí, assim, a participação na reunião era maravilhosa, a gente tinha roda de conversa, existia o intérprete, existiam os conceitos em língua de sinais, as interações, isso era maravilhoso, ótimo. Mas o problema, na verdade, é que, assim, o nosso trabalho dentro do museu ele era muito mais amplo e existia essa falha. Perfeito, Juliana. Amei sua explicação. Harry, você podia contar agora um pouco sobre o museu, quais são as dificuldades, as faltas de informações, as barreiras e conhecimentos para as crianças surdas, para os adultos e os adolescentes? O que você tem percebido de falha nos museus para que pudesse realmente ter essa mediação e acessibilidade para as crianças e adolescentes? Legal. Então, na verdade, os surdos não trabalhavam nesses espaços, se a gente pensar no antigamente, né, nos museus, os surdos nem sequer pensavam em acessar esses espaços. Agora, comparando com hoje, a gente está aqui muito no início, né, nos primeiros passos. Nós estamos aqui lutando mesmo, desbravando esses espaços, criando projetos, estudando, né, inserindo língua de sinais e diversas outras coisas nos museus. E algumas pessoas acabam ignorando esse trabalho, ignorando o trabalho das pessoas surdas, né? Ignorando os educadores, deixa para lá, né? Eles têm o visual, eles vão interpretar todas as informações pelo visual e não precisa acessibilizar nada para eles, né? A gente acaba não tendo muita visibilidade. Então, se a gente pensar muito assim, por exemplo, nesses espaços, nesse impacto que os ouvintes estão vivendo, porque a gente tem esses espaços, eles devem receber todo mundo, né? Então, quando a gente entra lá, põe um RG, faz essa inscrição inicial, a maioria das pessoas são ouvintes, né? A Nara está sempre comigo e ela vê como funciona essa barreira comunicacional, né? E não é culpa dos ouvintes,
é porque realmente falta conhecimento, né, sobre a comunidade surda, sobre as pessoas surdas. Ei, vem cá, né? Falta mesmo esse conhecimento. Quando eu falo, vem cá, me dá seu RG, e aí eu faço a inscrição da pessoa que está entrando, eu falo, pode entrar, e a pessoa fica, né, meio assim, sem reação de estar sendo atendida por uma pessoa surda. E eu realmente uso isso como uma provocação, mas como uma atitude muito natural, né? Eu não fico, ai, não, é possível. Né? A gente realmente tem que mostrar isso de forma natural e mostrar para que outros surdos também acessem esses espaços, outros surdos vejam isso como referência e vejam que eles também podem trabalhar, né? E pensando, é isso, os surdos também podem acessar e trabalhar em museus. Marina? Cleiton, posso complementar? Pode, Harry, ok? Ok. Licença, meninas, licença. Eu queria complementar uma resposta do Harry em relação à pergunta que o Cleiton acabou de dizer. Eu fico pensando bastante em termos de acessibilidade em museu. Quando a gente se depara com um museu que se considera acessível, a gente se depara ao mesmo tempo com uma generalização da pessoa surda. Então, os museus ainda não conhecem a diversidade do universo das pessoas surdas. A gente que é ouvinte, como o Harry falou, precisa conviver com outras pessoas que, enfim, diferentes de nós, para que a gente possa compreender de fato a diversidade, né? E quando a gente fala de diversidade surda, o ouvinte não compreende isso e acha que todo surdo aprende Libras, ou todo surdo sabe ler lábios, ou todo surdo faz todas as coisas, entendeu? Não, a gente precisa compreender que nem todos os surdos são diversos e todo mundo é diverso também. Essa é minha contribuição. Então, eu acho que os museus precisam pensar um pouco mais na diversidade de pessoas surdas que eles querem atingir. Aí eu acho que abre também um outro caminho, amplia o caminho para que os surdos também possam se identificar melhor com esses espaços. Obrigada. Sim, eles precisam se identificar. Muito legal, Marina. Muito obrigada pela sua fala, pela sua complementação. Bom, e agora, né? Continuando esse tema, falando sobre estudos, né? As barreiras comunicacionais na vida das pessoas surdas. Vou falar agora um exemplo real, né? De barreira comunicacional que eu queria que vocês trouxessem, né? Exemplos reais. Bom, pensando quando eu vou, sei lá, ter um momento de lazer sozinha, quando eu vou para algum lugar, e aí acontece de não ter acessibilidade, não só em museu, mas também em outros lugares, né? Lugares externos ao museu. Se a gente pensar, quando a gente acessa, por exemplo, uma obra de arte, né? Como é que eu vou questionar com uma pessoa ouvinte, né? E aí eu tenho essa história que é muito marcante para mim, de quando eu estava com o meu grupo na faculdade, junto com um intérprete de Libras, num grupo só de ouvintes, falando em português, né? A gente foi, então, passear, né? Foi ter um momento de lazer, e eu encontrei mesmo essa barreira comunicacional na hora de entender os detalhes das informações do que estava sendo exposto ali no museu, né? A gente estava ali caminhando, observando o museu, então eu não conseguia fazer isso e ao mesmo tempo acessar, né? E aí a gente estava ali, por exemplo, na rua e era um espaço perigoso, a gente não podia ficar parando para conversar em Libras, né? Os ouvintes estavam ali andando e falando, né? E tirando foto desses lugares. E eu tinha vontade de participar e a resposta que eu recebia era sempre, espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Então eu encontrei essa barreira nesses espaços, né? É como se a pessoa surda tivesse sempre que se esforçar o dobro, né, para poder fotografar, para poder entender os lugares. Os ouvintes têm mesmo esse conforto, né? A audição permite que eles tenham essas atividades de forma segura, entendendo todo o ambiente que está ao seu redor. E Juliana, traz para a gente também um exemplo real que aconteceu com você de barreira comunicacional, para a gente poder discutir aqui.
Bom, então, na verdade, assim, em alguns passeios que eu já participei, até mesmo em museus que eu visitei, não tinha intérprete, né? Não tinha o profissional. E, assim, havia uma grande falta, né? Porque, assim, como é que a inclusão acontece, né? Porque os ouvintes, eles estão comunicando em português, é tudo muito fácil, muito prático, mas... E aí, a gente pode tirar foto, não pode? Como é que vai ser? A gente vai ficar só tirando essas fotos, né? Por exemplo, a exposição, ela tem, né, um roteiro, aí eu tiro foto do que está escrito, das características, e depois eu tenho que pesquisar na internet o que tem naquela arte, o que significa aquela exposição, o que tem, de fato, por trás daquilo tudo, sabe? Então, assim, o tempo todo a gente tem que estar lá tirando e trazendo isso para a internet, para a gente poder entender o significado da informação, sabe, assim, então a gente sabe que tem os textos, tem nas artes as explicações, e para a gente fica essa falha, fica essa defasagem da arte para que a gente possa entender, porque de fato aquele texto, aquela informação faz parte da exposição. E aí como é que a gente vai poder compreender? Isso é uma barreira muito grande, porque cadê os intérpretes que estão no museu, sabe, para nos atender, para poder nos mostrar e explicar o que significa, sabe? Em alguns lugares tem intérprete, mas assim, parece que as pessoas não conseguem entender a necessidade, sabe? Na minha opinião, de fato, primeiramente, era necessário, assim, que tivesse realmente um grupo que pudesse visitar, mas que não necessariamente tivesse que ser separado. E as pessoas pudessem entender as nossas barreiras, de fato, porque o surdo precisa ter um esforço maior, sabe? A gente tem que ficar explicando. Aí a gente vai pedir, pode, não pode, e aí demora para poder realmente eles poderiam dizer o que a gente pode fazer ou não, e a gente acaba perdendo tempo. Se tem um intérprete, é tudo muito mais rápido. Às vezes a gente parece que está fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque a gente também precisa ver o intérprete quando está junto com a gente e tirar foto das exposições. Então, assim, é difícil, porque a gente pode, de repente, ter essa noção de acessibilidade para que ele possa explicar com calma, a gente entender como pessoa surda, e depois a gente poder fotografar as nossas defasagens de informação. Bom, algumas pessoas, elas conseguem entender realmente as necessidades e as barreiras do surdo. Ela sabe realmente organizar, sabe realmente se responsabilizar para que exista esse acesso, né? Então, assim, eu gostaria, de fato, de poder ir nos museus e não acontecer, sabe? Não ter essa falta de intérprete. Eu gostaria, de fato, ter acesso às informações, sabe? Como o museu, sabe? Travou. Qual museu? Fu. Então, assim, é necessário que o intérprete possa nos acompanhar nessas visitações, possam realmente estar junto com a gente, possa participar de fato, e a gente possa entender. Continua. A live acho que a gente pode continuar normal, que a Ju tá travando bastante, a Bianca falando agora. Desculpa, eu perdi a informação da Juliana. Por favor, pode repetir? Você falou do museu. Qual museu você falou o nome? O sinal perdeu, travou aqui. Então, eu perdi a informação da tua fala. Quando você falou intérprete. O nome do museu que você estava falando, qual era o contexto, na verdade a gente perdeu. O nome do museu, quando você... Qual parte que cortou? Foi na hora que você estava falando do nome do museu, travou bastante, e aí depois continuou. Pode continuar a partir daí? Tá, ok. Bom, então, eu estava no grupo, né, lá no Museu do Mar, e aí chamei o intérprete, né, para que ele pudesse estar junto com o grupo, com o nosso grupo de visitação, né, para que a gente pudesse realmente visitar e passear pelo museu e acompanhando a gente. E aí o intérprete acompanhou o grupo realmente dentro do museu e a gente pudesse realmente acessar aquelas informações, pudesse conhecer. Só que assim, quando não tem intérprete dentro dos museus e a gente não consegue realmente, a gente precisa acompanhar as pessoas falando em português,
isso é uma barreira muito grande, ou a gente, como falei antes, ficar tirando foto, ficar prestando atenção no que ele está falando e tentando, se esforçando para conseguir adquirir algum conhecimento, é muito complicado, sabe? E aí, assim, imaginando no trabalho, não, esse não é minha responsabilidade, eu não preciso fazer, porque o surdo vem só passear no museu, e aí não tem intérprete. Então, assim, é uma grande falta de acessibilidade. É necessário que os museus possam realmente ter essa percepção e entender que a inclusão, tanto para o ouvinte quanto para o surdo, é necessária. A acessibilidade é um direito, eles precisam realmente entender, porque os ouvintes eles conseguem ir aonde eles desejam, em qualquer museu. A gente não precisa saber aonde tem um intérprete trabalhando, aonde tem, aqui tem um surdo, não tem esse conhecimento, não adquiriu, sabe, esses conceitos. Então, às vezes, o intérprete trabalhando dentro do museu, só tem para quando vem o surdo. Então, eu acho que realmente falta, de fato, o entendimento da necessidade, sabe? Eu acho que essa seria a principal questão de ter um intérprete nos acompanhando nos lugares, sabe? Porque, eu acho que tem, não sei. Tem um intérprete às vezes, e como é que esse intérprete pode nos acompanhar? Então, assim, os intérpretes do museu, eles podem nos ajudar, nos explicar, a gente consegue se emocionar e sentir, de fato, aquela obra, sabe? A gente quer ter realmente uma equidade de informação como os ouvintes, a gente conseguir receber todas essas informações, sabe? Porque às vezes você olha alguma obra de arte e acha um pouco estranho, mas não tem uma conversa, e aí, de repente, você vai em outro museu e aí não tem o intérprete, como que a gente consegue realmente ter a informação? É muito complicado, a gente tem que fazer de novo aquela informação. Tira foto de tudo, chega em casa, pesquisa na internet para descobrir todo o significado daquela exposição no museu, sabe? Eu acho que é muito complicado e realmente a minha pesquisa, meu estudo de pesquisa é baseado nisso. É verdade. Bom, Harry, infelizmente existem muitas barreiras, né? A gente sabe, mas e para você, quais foram as barreiras que você enfrentou? Verdade. Em Cascavel, Paraná, né, na cidade onde eu nasci, né, que eu nasci lá em Cascavel, realmente aconteceram situações assim. Lá em Cascavel, por exemplo, não tinha nenhum museu, tinha assim, algumas apresentações teatrais, né, em centros culturais, em festivais que aconteciam, e é isso, mas eu não entendi exatamente o que era acessibilidade nesses espaços, porque eu sempre cresci sem acessar, né, lugares e eventos assim. Então, quando eu me mudei, né, lá em Florianópolis, que já tinham espaços de museu, né, que contava a história de Santa Catarina, sabe? Tem um museu muito conhecido lá, e aí quando eu fui lá, eu teve a data de comemoração no dia 15 de novembro, então, quando eu fui lá, isso realmente, tipo, abriu minha cabeça, e eu percebi e aprendi, então, o que era acessibilidade, o que era esses espaços, mas, infelizmente, quando eu cheguei lá, teve uma moça que falou, pode entrar, né, pode entrar, tem que pagar, mas surdos entram de graça. E eu entrei, olhei tudo aquilo sem entender nada, achei legal, tudo bem, tudo que estava exposto lá, né? Tinha, então, uma casa antiga que tinha uma cama, né? Alguns móveis, uma casa gigante. Mas e aí? As informações chegaram em mim? Não, né? Tinham textos, claro, nessas exposições, mas não era muito claro para mim entender tudo aquilo. E eu pensei, museus são assim. Museus são dessa forma, eles não têm acesso para surdos. Em São Paulo, tinha acessibilidade em todos os lugares. Eu fiquei, mas lá em Florianópolis não tem nada disso, né? E aqui, então, foi que eu entendi, né? Que em São Paulo tinha toda essa acessibilidade, foi então que eu consegui acessar. Então, as barreiras existem, mas não em todos os lugares. Lá existe. Aqui em São Paulo já é um pouco mais desenvolvido, já não existe. Então, assim, os surdos realmente eles precisam acessar essas informações, não só aqui, mas em todos os lugares, né? E eu queria dizer isso mesmo. Legal, Harry. Bom, como é que é para os surdos, né? Essa autonomia, se sentir autônomo mesmo para acessar as informações para as pessoas surdas, elas realmente conseguirem, né,
se desprender dessa dependência da família, da mãe. Bianca, fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre independência da pessoa surda, é isso? Sim, isso, sobre a autonomia que os surdos, né, adquirem, porque geralmente eles ficam lá muito apegados à família, né, muito dependentes dos pais. E como essa conquista de autonomia para os surdos? Bom, é difícil falar sobre isso, né? Falar sobre o papel da mãe para as pessoas surdas é um assunto muito delicado, né, para a gente falar. Também entendo como é que as mães se sentem se preocupando, né, super protegendo os filhos, não sabendo se eles são capazes ou não por serem surdos. É claro que é normal a gente pensar, né, que existe sim essa preocupação dos pais, né? Mas esse vínculo, essa confiança é gerada realmente no dia a dia, nessa troca, nessa relação mãe e filho, nos conselhos e dicas, né? Na comunicação que existe. Então, se existe, né, essa troca, esses conselhos, esse exemplo, dizer o que é certo, o que não é certo, essa educação mesmo de mãe e filho, né? Aos poucos essa independência ela é conquistada, né? Aos poucos a gente vai andando de ônibus sozinho, então a gente faz pequenos trajetos, né? De casa para um lugar, e a independência ela vai sendo conquistada aos poucos, a responsabilidade ela vai sendo adquirida aos poucos, né? Se tiver essa boa relação com a mãe. Então a gente começa saindo com os amigos para se divertir, né? Indo para lugares sozinhos e durante o crescimento, nesse processo, naturalmente a gente vai adquirindo autonomia, né? Porque muitas vezes o limite nos é posto, né? Por exemplo, eu vou sair com os meus amigos, vou para um bar, por exemplo. Daí eu aviso minha mãe, vou para o bar com os amigos, vou para esse lugar, e minha mãe sabe onde eu tô, ela não se preocupa. Né? Se eu não aviso onde eu tô, de repente acontece alguma coisa, né? Algum acidente, algo grave, e aí ela não vai saber o que está acontecendo, onde eu tô. Então é importante mesmo que haja essa comunicação para que o filho e a mãe se sintam mais seguros e a independência ela venha no aprendizado, né? Se você ser possessivo nessa relação de mãe e filho, não é legal também você ter né, uma criação mimada, né, uma coisa super protetora demais, ou então jogar a responsabilidade toda para os pais, né? Não ser uma pessoa proativa que decide a própria vida. Isso não é legal, porque isso realmente é um sentido oposto da autonomia. A gente tem que realmente aprender a cuidar do nosso dinheiro, da nossa casa, né? Essa responsabilidade, ela é individual, ela é de cada um, né? Ela carrega o meu nome. Então, assim, não tem como uma pessoa, só por ser ouvinte, tomar conta da minha vida, né? Eu mesma devo tomar conta da minha vida. E isso é um processo. Legal. Juliana, agora a gente queria, né, que você também falasse um pouquinho sobre a autonomia da pessoa surda, né? E as barreiras que são colocadas, que muitas vezes impedem essa independência. Como é que é para você, Juliana? Travou? Não, voltou. Agora voltou. Tá me vendo? Eu acho que travou aqui. Aqui tá ok. Dá pra ver. Ok. Bom, na verdade, assim, para mim, com a minha família, nós não temos essa dependência. Eu nunca tive dependência. Eu sempre fui muito independente. Eu sempre lutei, sempre corri atrás de tudo sozinha e conquistei muitas coisas. Eu sempre tive muita liberdade para ir nos lugares. Só encontro mesmo as barreiras, na verdade, na minha família, assim, uma dependência no quê? Por exemplo, para ir ao médico, eu tenho um pouco de dependência da família. Alguns lugares que são importantes, sabe? Que são lugares que a gente vai fazer algum agendamento. Por exemplo, na Caixa Econômica, eu dependo da minha família para ir comigo, da minha mãe, para que ela possa realmente me ajudar. E às vezes eu sinto um pouco incômodo com isso, porque parece que eu não consigo ter minha autonomia, eu tenho essa barreira, né? Eu precisaria da minha liberdade, eu gostaria de ter minha liberdade, né? Então, assim, se eu pudesse ir em todos os lugares, né, chamando um intérprete, por exemplo, um profissional para me acompanhar, parece que travou um pouco aqui a Juliana.
Voltou? Ok, voltou. Então, assim, a minha mãe, ela não era obrigada a ir comigo, sabe? Porque eu sou dependente da minha mãe, porque eu não pago nada para ela vai comigo de graça, sabe? E aí, se a gente vai marcar alguma coisa importante, médico, banco, algo do tipo, ela tem que estar sempre comigo, ela precisa estar sempre me acompanhando, e isso acaba sendo uma obrigatoriedade, né? Mas, assim, eu sou muito independente com relação a passeios, a lugares que eu possa ir, sabe? Existe uma barreira comunicacional, e aí o que a gente faz? Escreve no papel, mostra para a pessoa. Acho que travou novamente. Falta, na verdade, a sociedade aprender Libras para a gente se comunicar de fato, né? Então, para que a gente possa interagir em todos os lugares, para que possa realmente ampliar. Então, assim, o nosso desejo é que realmente a língua de sinais, a Libras, possa ser ampliada e as pessoas possam se comunicar com a gente em toda a sociedade, sabe? Porque é muito importante, de fato, que as pessoas possam, de repente, se tivesse Libras na escola, por exemplo, a gente sabe que na escola já existe inglês, aulas de inglês, e as pessoas aprendem. E por que não pode ter a matéria de Libras nas escolas? Sabe? Para que a gente ter na sociedade as pessoas que possam realmente ter experiência e vivência com surdos, sabe? Porque, vamos colocar aqui, inglês para quê? As pessoas vão realmente para fora? Nem todas vão conseguir ir para outros países, sabe? Conhecer o mundo. Então, assim, a Libras é a nossa língua também. Eu acho que é importante que a gente pudesse difundir e divulgar realmente essa nossa língua. Eu tenho mais problema nessa barreira comunicacional do que na dependência mesmo. Era basicamente isso. Ok, então agora, Harry, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Né, como é que é para você essa questão de autonomia da pessoa surda? Bom, falando sobre mim, né, sobre a minha visão da sociedade, ok? Vou dar um exemplo de pais surdos que nunca tiveram acesso à língua de sinais, nunca nem sequer pensaram, né? Pais de surdos que nunca não sabem que existe a língua de sinais, não sabem como funciona mesmo, né? A questão da pessoa surda, a aquisição linguística, então acabam super protegendo os filhos, né? E um filho que cresce sendo super protegido pelos pais, ele tem mesmo essas consequências. Eu, até os 6 ou 7 anos, eu também era super protegido. Mas eu conseguia realmente bater de frente, né? Não é que eu, não sei, foi algo natural para mim. E aí minha mãe sabendo, percebendo que eu sabia, tinha consciência daquelas situações, eu tinha vontade própria, foi então que ela passou a respeitar, né? Que eu tinha assim capacidade de ser autônomo, né? Claro que existem pais que são superprotetores, excessivamente superprotetores, né? Por serem surdos. A gente sabe que isso é muito comum na comunidade surda, com pais ouvintes, né? É claro que a gente tem que ficar ali obedecendo, mas não aquela coisa de obediência que te anula. São diversos pontos que envolvem essa questão familiar de pessoas surdas. E mais ou menos com 16, 17 anos, foi então que eu comecei a sair sozinho. Meus pais, para eles não foi um problema, eles acharam isso natural, me deixavam ir, né? E vendo toda essa experiência, claro que não é do dia para a noite, né? Leva tempo para a gente adquirir a nossa liberdade. E podia, claro, ser livre antes, com 14, 15 anos, mas eu penso nisso às vezes, mas foi um pouquinho mais tarde que eu realmente me tornei uma pessoa autônoma, e não acho bacana depender de pais, né? A minha visão é de que falta conhecimento, a comunidade surda, falta convívio. Por isso que existe mesmo essa relação superprotetora. Claro que existem alguns pais e mães que realmente têm contato, que têm esse conhecimento, que falam língua de sinais, mas quando os pais não têm esse acesso, é muito complicado e muito mais demorado para que eles aceitem que o filho tenha independência, porque a falta de informação é realmente responsável por isso. Bom, legal, né? E Bianca, conta rapidinho para a gente, né, sobre esse impacto mesmo
do projeto, Libras no Museu, e do impacto que esse projeto causou mesmo às pessoas, né, da acessibilidade que ele proporcionou às pessoas surdas no museu que você trabalha lá no Paraná. Então, fala rapidinho para a gente como é que foi, né, esse impacto de acesso a essas informações. Bom, falando sobre impacto, né, o Harry falando assim, Bianca, se você quiser, você pode mostrar alguma imagem para complementar a sua fala. Ai, sim, com certeza me ajudaria muito, obrigada, né? Desculpa, gente. Bom, isso me ajudaria bastante se eu puder apresentar um slide. Será que é possível que eu abra aqui uma imagem rapidinho? Raíssa, você pode liberar, por favor, para que a Bianca possa apresentar? Obrigada, Nara. Bianca, aparece para você a possibilidade de compartilhar sua tela? Sim, sim. Então pode solicitar que eu autorizo, tudo bem? Vocês conseguem? Vocês fazem? Ah, tá, eu faço. Ok. Vou fazer Isso. então. Ok. Apareceu, Raíssa? Não, ainda não apareceu para mim. Bom, falando sobre impacto. Bianca, tenta clicar embaixo no verdinho, compartilhar a tela. Ah, tá, peraí. É que eu não sei como compartilhar aqui no Zoom, como é que eu faço? É no botãozinho verde, aí embaixo da tela. Mas quem é administrador? O administrador não pode fazer isso? Eu teria que ter o arquivo que ela precisa ser que seja compartilhado. Harry, você não é administrador também da reunião? Bianca, eu vou mandar o arquivo, ok? Para que a administradora abra para você. Nara, Avisa a Raíssa. ok? Avisa a Raíssa, ok? Bianca, quer continuar a fala? E aí, depois, quando liberar o slide, então a gente apresenta? Pode ser? Pode ser. Bom, estou tentando lembrar alguma história que remeta ao impacto, né? Para a gente falar um pouco sobre o impacto, porque na minha experiência, né, que a gente pôde mostrar nessa troca, né, nessa dinâmica lá do museu, o que eu pude perceber é que anteriormente, quando ainda não tinha intérprete, né, dificilmente os surdos iam para esses lugares. E aí, após o projeto de acessibilidade, isso contribuiu muito para os avanços, né, e a gente pôde ver que a língua de sinais estava ali mais presente, né, por causa do projeto, e muitos lugares começaram, então, a olhar para esse museu por causa da acessibilidade, e os surdos passaram a frequentar esses espaços. Então, para mim, o impacto foi as escolas com surdos, né, irem visitar esses museus, e eu percebi esse aumento mesmo, né, e o nível da língua de sinais desses alunos, ele melhorou bastante, porque eles tinham ali um contato, né? Então, a gente conseguia perceber os diferentes perfis, os diferentes níveis. Muitos surdos nunca nem sequer tinham visto nada sobre o que o museu expõe, sobre a história, né?
E as escolas, elas apresentam muitas vezes de forma resumida, né? Elas omitem muitas informações importantes sobre história. E aí o museu, ele vem para preencher essas lacunas, que realmente é preocupante a gente crescer essas informações, a gente não pode omitir, né? Isso é um erro. Pensar em omissão de história é um erro. Bianca, se você quiser apresentar agora, tá tudo pronto, é só avisar. Ok. Bom, e aí pensando sobre as omissões, né, sobre os resumos que as escolas fazem no ensino para as pessoas surdas, né, isso realmente não pode acontecer. E o museu, ele também tem essas barreiras, assim como a Juliana falou, né, que anteriormente ela também não tinha acesso, né, ela estava tudo lá escrito, ela não tinha como ver essas informações em língua de sinais, em libras, então acabava pegando esse papel e guardava para pesquisar mais tarde, tudo que estava escrito ali. Eu também passei por isso, eu também tive uma experiência parecida. Quando eu chegava no museu, no espaço cultural, né, eu pegava os papéis que tinham informações, né, porque era o que tinha ali para mim de possibilidade, guardava esse papel para que posteriormente eu pesquisasse. Agora, se eu pensar no ouvinte, né, que estava ali comigo, ele vai sempre gesticular. Ah, olha, é assim, assim, né? Nada muito complexo, só algo bem resumido, através de gesticulação, de leitura labial, e acaba que a informação não chega plenamente para a gente. Então, para mim, o impacto após o projeto foi essas dificuldades sendo quebradas. Você quer apresentar agora, Bianca? Pode apresentar depois, pode ser? Ok. Ok, então. Harry, para você, né, acessar mesmo o site de uma instituição, né, como é que foi para você essa experiência inicial? Mas é para falar sobre o impacto ou sobre... Não, a gente tá... Como quando você começou a trabalhar mesmo no Museu da Inclusão, como foi, né, ter esse contato, como foi esse início para você? Para mim foi um grande impacto. Tudo bem? Ok, vamos lá então. Bom, para mim foi um grande impacto, como eu já disse, né, que teve esse momento anterior ao museu em que eu pensava, né, como eu já expliquei antes, eu pensava que museus eram como se fosse uma escola, né? Eu pensava que era a mesma função de uma escola, né? Que trabalhar no museu era ser um professor, assim como os professores escolares. Mas não é exatamente isso, porque não existem, assim, regras de ensino, é mais um compartilhamento, algo mais natural, né? Algo mais ali, mais prazeroso, como se fosse um bate-papo mesmo, né? Então, ele tem um mediador, é bem diferente do espaço escolar, de pessoa pensar em cursos. Então, para mim, o impacto foi entender como funciona o museu, né? Entender de forma clara, porque eu cresci, né, numa cidade pequena, tendo uma outra visão sobre um espaço cultural como esse. Bom, Juliana, agora se puder falar um pouquinho, né, sobre o início do seu trabalho nessas instituições e sobre esses impactos. Vocês conseguem me ver? Tá tudo certo? Não tá travando? Conseguimos sim. Me diz como que é na instituição em que você trabalha, como que tem essas questões. Na verdade, mais ou menos, houve um período em 2010, né, em que eu estava estudando história realmente, aprendendo, né, com o intérprete também, com os professores, né, de Libras também no INES. E a gente estava estudando, né, isso em 2010, falando realmente sobre a matéria de história, de fato, e entendendo, e eu estava adquirindo esses conhecimentos. E aí, assim, porque era na minha língua, então eu conseguia realmente adquirir esses conhecimentos de forma muito mais clara, muito mais fácil, após eu me formei em História, né? E aí eu entrei na faculdade também, e aí o pessoal me chamou para fazer o estágio no museu, e quando eu cheguei no museu,
E aí comecei a me deparar com arte e vendo cada uma delas, cada exposição, cada obra de arte. Acredito que travou a Juliana. A Juliana está travada. E assim, parece que eu pensava na escola que era um mito essa questão da história. Era só um mito, de fato. E não, na verdade, existe a história. Existe registros dessa história, existe contexto. E o museu ele está recheado. E isso realmente foi um marco na minha vida, de fato, para entender a história dentro do contexto do museu. E isso foi assim algo realmente que me marcou de fato, porque o que eu aprendi lá na escola não era mito, e eu consegui realmente ter esse contato com tudo, né? Então, assim, parece que na escola é algo que é descolado, não tinha realmente essa informação. E quando eu cheguei no museu e eu consegui ver os registros, todo o acervo histórico que existia ali dentro, foi realmente um marco, foi como se eu tivesse realmente entendido aquela informação que eu tinha recebido lá na escola, né? Então, assim, por isso que eu falo que é necessário que os surdos possam ser motivados e incentivados para ter realmente os contatos e não tenham um atraso no estudo e no aprendizado deles, sabe? Para que não fique esperando que as coisas aconteçam. Mas não, é importante ter o contato com os museus para entender a história. A Juliana está travada. Voltou. Voltei, gente? Qual parte que cortou? Na hora que você estava falando, na verdade, sobre o ensino, né, e o museu. Aí cortou você falando, a sua fala. Tá, ok. E aí, assim, realmente o museu marcou a minha vida, porque eu trouxe todo aquele conhecimento da escola a respeito da história e eu consegui fazer um contexto, fazer uma conexão de tudo que eu havia aprendido, né? E eu percebo que os surdos, eles precisam ser incentivados para estudar, né? Para realmente não desistir dos estudos, porque é muito importante, há grandes reflexões históricas, de fato, para que eles possam entender que não é só lazer, os lugares que eles possam ir. O museu não é só um lugar de passeio. Juliana, tá travada? Juliana travou pra gente. Então, assim, realmente, quando eu cheguei no museu, isso fez todo sentido. Eu consegui entender toda a história que eu havia aprendido na teoria e consegui realmente mudar a minha vida. Esse foi o marco, de fato. E para você, Bianca, na instituição, quando você entrou, né, numa instituição realmente no museu para trabalhar, como que foi para você? Pode repetir, por favor? Quando você iniciou seu trabalho no museu, como foi para você esse início, né, essa prática? Como você se sentiu nesse período? Bom, instituição, desculpa, eu não compreendi. Instituição. Ah, ok. Certo. Bom, eu sou estudante, na verdade, né? Eu ainda não trabalho efetivamente, sou pesquisadora dentro do museu, né? Com esse projeto de acessibilidade, a gente está ali em andamento. Tenho aprendido, ainda estou em período de aprendizagem, estou pesquisando, coletando dados, né? Criando vídeos, né? A gente pode mostrar, acho que agora é um bom momento para a gente mostrar o slide, Harry. Então, gente, pode mostrar, apresentar o slide da Bianca. Tudo certo? Vocês estão conseguindo? Podemos começar aqui a apresentação. Isso, certinho.
Bom, então, né, falando agora sobre o projeto na instituição, minha experiência de estudo, sobre a minha formação, porque eu ainda não estou formada, né? Eu ainda estou em período de estudo. Curso atualmente Letras Libras, licenciatura. Pode passar esse slide. E nosso objetivo, né, com esse trabalho é criar mesmo setores, porque a gente pensar em história tem diversos eixos, né? Então a gente quer criar conhecimento cultural, artístico, linguístico. Só um pouquinho. No Facebook está aparecendo só a Flávia. Eu acho que está cortando a língua de sinais. Está cortando a língua de sinais lá no Facebook. Ah, verdade. Tá aparecendo só a Flávia, só a intérprete. Cleiton, eu acho melhor a gente fechar, então, né, o slide, por favor. Pessoal, eu coloquei a Nara agora, ela tá aparecendo, tá bom? Tá só a Nara aparecendo. Cleiton. Cleiton. Acho que dá para desligar o slide. Ok. Bom, Bianca, você pode, né, não sei, de repente abrir. Tá. E a gente queria realmente criar esses setores culturais, linguísticos, para que a sociedade ouvinte e surda, né, tivesse esses acessos. Porque os ouvintes já têm, na verdade, mas e os surdos? Né? Onde que eles podem, né, compreender todos esses temas? Se a gente pensar nesses espaços culturais. História, né, e todos os seus eixos. Porque a gente está lá na escola, né, tem lá um professor contando a história, ok, mas os surdos não conseguem alcançar, né, porque não está na língua deles, e a língua de sinais? Né? Por isso que o objetivo desse projeto é principalmente levar representantes surdos nesses vídeos, sinalizando, falando em língua de sinais, levando esse conteúdo, né, em vídeos, para as pessoas surdas acessarem as informações do museu. Claro que existem outros guias surdos que vão lá, às vezes tem, por exemplo, o Léo Castilho, né, que é um representante também. Em outros estados também a gente tem alguns representantes surdos que estão lá representando essa acessibilidade através de tecnologias de mídias, muitas vezes com tablets. Então, tem lá a exposição e tem o tablet embaixo, que explica tudo em Libras. E aí tem alguns surdos que estão pelo Brasil, sendo esse modelo, né, que muitas vezes é um modelo para que os museus conheçam como funciona a acessibilidade. Né? E quando você cria um vídeo e coloca, esse vídeo fica lá, né? Ele é um material, assim como um texto, por exemplo, que você insere embaixo da exposição e ele fica lá, né, explicando tudo que está sendo mostrado ali. E esse vídeo tem a mesma função do texto. Então, tem ali um texto ao lado de um vídeo que fala a mesma coisa em línguas diferentes. Juliana, quer complementar? Quero complementar aqui a fala da Bianca, rapidinho. Posso fazer uma... Pode complementar. Certo. Falando realmente sobre de ter, de fato, essas audiodescrições, até mesmo aquelas QR Codes para que a gente pudesse acessar, né? E aí a gente abre um vídeo. Porém, assim, às vezes o vídeo ele tem um atraso muito grande daquelas informações. Acho que a Juliana travou novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Voltou. E assim, a gente vai assistindo esse vídeo e a gente acaba recebendo a informação como se fosse uma informação muito menor do que aquilo que é realmente falado, né?
Então, de repente, ter uma janela fixa de fato, sabe? Para que a gente possa acompanhar e seguir toda a apresentação, ter uma pessoa que a gente possa tirar dúvidas, né? E conversar e ter essa troca, de fato, que fosse no celular, mas que a gente estivesse com alguém ali ao vivo, que a gente pudesse fazer perguntas. Estão me vendo? Agora sim. Voltou. Agora sim, voltou. E aí, então, a gente pudesse ter realmente uma ligação para alguém de vídeo, de fato, né? E a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente pudesse realmente ter essa interação e ter realmente esse entendimento do conceito surdo. A Juliana parece que travou novamente. Por exemplo, assim, eu fiquei por um tempo desempregada e não conseguia trabalho, era bem complicado, porque como que realmente eu pudesse fazer essas perguntas, como que eu conseguiria ter essas informações, sabe? Aí, às vezes, tinha que chamar um surdo que já tinha um conhecimento, que já tinha adquirido esses conceitos e fazer as perguntas e ele pudesse me entender melhor, mais claro, sabe? E aí, assim, às vezes a gente só assistindo um vídeo, eu acho que, não sei, para mim, eu acho que ainda falta algo, de fato, falta uma interação, né? Então, assim, para mim o melhor é que a gente pudesse ter no momento de troca de dúvidas, perguntas e respostas, sabe? Porque isso é importante para a nossa interação e comunicação. Não sei, eu percebo que esses vídeos que colocam, assim, sabe, com QR Code, a impressão é que eles têm um atraso, que há uma perda, de fato, de informação, né? Então, eu só queria, na verdade, complementar essa fala da Bianca. É verdade. Nós, no projeto, antes, né, a gente teve várias reuniões para discutir, estudar mesmo a questão do vocabulário, para poder gravar os vídeos. E pensando sobre história, é muito complexo, né? A gente ter sinal para tudo que é dito ali, né? O vocabulário, ele né? Ele é muito amplo, muito específico, a gente tem que aprofundar bastante ali na questão do léxico, e não é algo que a gente pode simplesmente, sabe? Tem que ser pensado, tem que ser adaptado, pensando em primeira língua, segunda língua da pessoa surda, né? Pensando no português. Português tem tudo lá pronto, né? A gente recebe os textos, a gente tem essa tradição de professores responsáveis justamente por passar esses conhecimentos. A gente tem todos os materiais prontos para serem exibidos. Então, a gente assiste tudo isso, né, compreende o material, estuda bastante material, lê bastante material, mas a gente tem que pensar que o surdo tem a Libras como primeira língua, e a tradução é realmente, né, muito complicada, muito trabalhosa. Mas é uma experiência boa, né? É um trabalho bacana esse trabalho de tradução. Até então que seja aprovado esse trabalho, esse conteúdo, para que possa ser inserido voz, né? E depois de aprovado, então, a gente grava, né? Tem todo um processo antes de gravar. A gente não coloca assim de qualquer forma, a gente sempre tem momentos para tirar dúvidas, trocas, é muito difícil, né? Não é algo simples. Claro, porque a gente tem que pensar que falta a acessibilidade. Então, o nosso foco é adaptar os conteúdos do museu, né? Porque a gente que trabalha ali com isso, a gente já entende, a gente compreende a adaptação, ok. Mas e as pessoas que vão ali para o museu? E o museu, né? E todo esse trabalho, como é que fica? Para mim tá ok, né? Mas eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar em adaptar ele para diferentes perfis. É importante que a gente tenha esses vídeos prontos, porque os surdos, quando forem para visitar esses museus, eles vão perguntar, né? E não vão ter mesmo nenhuma resposta. Agora, tendo esses vídeos em Libras, é uma conquista, né? De acessibilidade desses materiais. A gente tendo todos eles, a gente pode realmente obrigar que mais lugares sejam bilíngues. É importante que os museus tenham,
né, essas duas línguas inseridas, o português e a Libras. Isso é muito importante. Então, os vídeos, eles possibilitam mesmo. A gente vê muitas vezes que tem acesso a essas informações em inglês, em outras línguas estrangeiras, porque recebem visitantes de fora. Mas e por que da Libras a gente não tem? Né? Por que não? Então, fica aí essa pergunta. Verdade. É uma boa discussão. Muito importante falar sobre isso. E agora eu queria passar para o Harry. Para mim? Eu vou falar o quê? A mesma pergunta, Harry. Se você puder responder para a gente a importância mesmo, agora, de cursos universitários, bacharelados, acadêmicos, de letras libras, licenciatura, bacharel, pedagogia bilíngue, a gente vê o aumento desses cursos cada vez mais, né? Que eles têm trazido mais informações e mais acesso a essas áreas. Para diminuir as barreiras, realmente, eu acho bem difícil disso acontecer. Mas agora eu tenho visto que o mundo está muito diferente de antigamente. Se a gente comparar, antes dos cursos de letras libras, era muito complicado. Um surdo trabalhando como professor, fazendo mestrado, doutorado, a gente realmente não via os surdos nesses espaços. Se a gente comparar o antes com o agora, o Letras Libras realmente trouxe essa diferença. Atualmente, tem aumentado demais, né, o número de professores surdos, surdos no mestrado, surdos no doutorado, orientadores surdos. A gente tem visto esse aumento. E também agora estamos vendo o aumento de educadores, né? Educadores surdos, mas isso não vai fazer com que as barreiras sumam. Muitas vezes elas podem aumentar. Na minha visão, escolas de ouvintes precisam sim ter disciplina de Libras. Todas as escolas precisam. Isso é muito essencial para que futuramente, né, os surdos eles possam ter mesmo mais disseminação das informações que importam a eles e uma acessibilidade, porque a gente não encontra isso, né? A gente tem aqui as questões específicas, cursos específicos, mas acabam que concentram muito os surdos nesses espaços, né? E as políticas acabam deixando muito de lado, né? As questões não só de surdos, mas de pessoas com deficiência, por acreditarem que tudo tem a ver com assistencialismo. Então, acaba que essas barreiras aumentam por causa do assistencialismo. O que a gente tem que diminuir seria o assistencialismo, né? Porque aí sim as barreiras também iriam diminuir. Essa é a minha visão. Boa reflexão, Harry. Né? Agora, pode complementar, então. Juliana, tem algo a dizer também? Você acha que o curso de Letras Libras aumentou, né, a comunicação com os surdos, na pedagogia bilíngue? Você acredita que realmente esses cursos diminuiu essas barreiras comunicacionais? Bom, eu acho que, na verdade, a minha fala vai ser muito parecida com a do Harry, minha resposta, né? É exatamente o que o Harry falou, eu concordo com o que ele falou. Perfeito. Bom, agora aproveitar para finalizar, né? As pessoas mandaram algumas perguntas, vocês já mandaram algumas perguntas, né? Então vamos abrir para essas perguntas agora. Bom, queria só resumir algo bem rapidinho, Juliana falando, porque eu lembrei de algo assim, né, para complementar. A Bianca havia comentado, né, na fala dela. E eu queria só complementar que eu acho muito importante o trabalho realmente no museu, né? Você já visitou, já viu como que já viu os textos que ficam realmente, que são em português nas exposições, né? E a gente tem também em inglês esses textos, né? A gente vê os dois para que as pessoas possam visitar e ter acesso, né? E aí a gente acaba pensando nas visitações de estrangeiros aqui no Brasil, né? E aí tem os textos em inglês, certo? Certo. E aí, assim, meu sonho de verdade... Rapidinho. Juliana, talvez você pensa de futuramente, né? Atividades futuras é importante, né? Desculpa te cortar, só queria falar isso. Pode continuar. É verdade. A Juliana, acredito que travou um pouco. Poxa, Juliana, travou novamente. Só um minutinho, estamos esperando a Juliana voltar. Posso apresentar rapidinho um vídeo bem curtinho aqui, só para finalizar a minha fala? Já está todo prontinho aqui sobre o museu.
onde eu faço pesquisa. Pode sim. Bom, continuando então. Falando sobre essa reflexão mesmo dos textos em português e inglês que existem dentro dos museus, né? E a gente sabe que, assim, português, e aí, de repente, a gente poderia ter em Libras. O meu sonho realmente era que tivesse um profissional, de fato, um educador, né, que pudesse utilizar, de fato, como tem aquele texto em inglês, pudesse ter realmente algo em Libras, né, como na UFSC, para que o surdo pudesse passear e visitar esses lugares e acessar esses lugares em Libras, porque o português acaba tendo uma barreira, né? E a gente sabe que em inglês, e também a gente poderia colocar em sinais universais, o gestuno, por quê? Porque eles poderiam ter acesso, e os surdos que são estrangeiros, como que eles podem ter acesso? Então, se nós utilizássemos os sinais universais e criássemos, realmente que tivesse acessibilidade para todos os lados. Perfeito. Bom, agora eu queria, na verdade, escolher, assim, não sei se o pessoal quer fazer perguntas aqui, algo da nossa discussão mesmo, do tema importante do que nós falamos. Tem alguém aqui já? Cleiton? Pode falar, Harry. A Bianca, ela quer apresentar um vídeo bem curtinho antes das perguntas, pode ser? Acho que é mais fácil, é bem rapidinho. Pode ser. Isso, o vídeo já tá pronto. É do museu lá, do que a gente já tinha feito, a gente gravou e eu queria apresentar para vocês. Bianca, primeiro você apresenta, tá? Mas apresenta e não fala ao mesmo tempo, porque algumas pessoas estão acompanhando aqui pelo celular e elas não têm acesso a duas telas ao mesmo tempo, ok? Perfeito, Harry. Não é um vídeo longo, não, é bem curtinho, vai ser bem rápido, tá? E aí tem no YouTube também o pessoal fazendo a versão voz do Museu Paranaense. Bianca, pode falar, Harry. A Raíssa falou que não tem nada pedindo autorização. Eu cliquei no link, eu mandei o link. Manda para mim o link, por favor, Bianca, para eu poder passar para ela. A Bianca mandou o link aí no chat, Raíssa. Bom, o primeiro link é sobre artigos, né? E o segundo é história, é sobre a história. Ah, tá. O primeiro link é sobre arqueologia e o segundo é sobre história. A Raíssa pediu para esperar só um pouquinho que ela já está abrindo. É um vídeo bem curtinho, a gente não vai se alongar, é só para que a gente possa realmente... também tem no YouTube, vocês podem assistir depois, né, na hora que tiverem afim, realmente. Nós temos todos esses artigos lá. Vocês vão perceber como que é realmente até a nossa sinalização, a gente mostrando as imagens, né? Tem legenda, né? E a gente vai colocando. E é bem visual esse vídeo. Bianca, espera um pouquinho, não fala nada agora, vamos ver o vídeo.
Olá, nós estamos aqui no Museu Paranaense. Este é o sinal. Ele foi fundado no ano de 1876 por duas pessoas muito importantes, um desembargador e um médico. O imperador Dom Pedro II visitou o Museu Paranaense no ano de 1880, encantando-se pelo acervo que ele conheceu. A primeira sede do Museu Paranaense ficava no Largo da Fonte. Agora, a Praça Zacarias. Desde 2002, estamos na 7ª sede, no bairro São Francisco. No Palácio São Francisco, construído entre os anos de 1928 a 1929. O palácio foi sede do governo do estado do Paraná entre os anos de 1938 a 1953. Hoje, nós encontramos aqui aproximadamente 500 mil itens no acervo do Museu Paranaense, como documentos em papel, telas e objetos, desde artefatos em pedra até moedas, xícaras, cestos e roupas, entre outros. O museu Posso falar só um pouquinho? Desculpa, Bianca. Na verdade, a gente precisou fechar por conta do nosso tempo, né? Que nós estamos quase finalizando, então não dá para mostrar todo o vídeo. Não, sim, era só para mostrar um pedacinho para que a gente pudesse realmente conhecer o trabalho. Pode continuar, Bianca, fique à vontade. Então, vocês perceberam a importância, de fato, né, de ter realmente essas imagens e o quanto a gente fazer essas conexões em Libras, porque Libras é visual, então, assim, realmente esses artigos, todo esse acervo, ele não pode ser só falado, mas é importante que a gente pudesse trazer a palavra e a história e ter as palavras-chave para que possam se conectar com toda a informação e a conversa realmente, né, que está sendo passada, né, em Libras, e a gente fez a adaptação de fato, né, o texto era em português, como L2, e nós adaptamos para a primeira língua realmente em Libras, para que os surdos pudessem realmente ter esse contexto muito visual e que entendessem de forma clara todo esse acervo. Perfeito. Bom, vamos agora finalizar. Queria aproveitar. Se tem alguém aqui na sala do Zoom que quer fazer alguma pergunta, tem alguma discussão muito curtinha, a gente vai ter um tempo muito curtinho, mas se alguém tiver, né, para fazer alguma pergunta, temos a pergunta do Danilo. Ele mandou 2 perguntas, na verdade, o Danilo. E ele falou: qual a importância que vocês percebem na arte para ter um desenvolvimento realmente de prática, até mesmo a prática profissional? E a segunda pergunta do Danilo seria: o que vocês acham? Qual seria a possibilidade realmente dos estudos de Libras, né, para que eles pudessem aumentar os trabalhos de surdos, né, dentro dos museus? Acho que se vocês pudessem responder, né, a pergunta do Danilo, começando com a Bianca. Pode explicar para a gente resumidamente, né, sobre o que o Danilo falou, sobre as perguntas dele? Eu percebi que a pergunta é muito parecida com a relação que a gente falou sobre o curso de letras Libras, né? E eu penso, né, Bianca falando, eu penso que sem os cursos de letras Libras, esses projetos dificilmente aconteceriam, né? Os museus dificilmente eles receberiam essas parcerias, entenderiam a importância mesmo desses projetos. Isso tudo veio, né, para quebrar essa barreira, para gerar esse interesse e os museus, então, aceitarem esses projetos dentro desses espaços. O Letras Libras, ele tornou tudo isso, né, muito mais valoroso, ele abriu esses espaços, esses convites para nós dentro dos museus, né? Sem o Letras Libras, dificilmente a gente conseguiria, né, essas conquistas. A gente tem que saber lidar, tem que trabalhar duro para a gente conquistar tudo isso mesmo. Ok, Harry, quer complementar também, dar a sua resposta? Na verdade, é muito importante esse desenvolvimento profissional,
não pensar só no Letras Libras, mas professor de Libras, né, educador, são tantas possibilidades que futuramente esses profissionais vão levar conhecimento para outras pessoas surdas. Sem o Letras Libras, né, acredito que a gente teria traçado outros caminhos, com outras estratégias para conquistar tudo isso, mas é claro que eu sou muito grato a Letras Libras, né, que foi pioneiro, né, nesse caminho de abertura da arte, da cultura, também de pensar no Museu da Inclusão, o quanto é importante para a gente expandir mesmo, né, a mente dos ouvintes em relação ao que é surdez, ao que é a comunidade surda, pessoas com deficiência. E esse trabalho é contínuo, né? As oportunidades são muito mais que elas vêm surgindo por aí. Juliana, quer falar rapidinho também? Bom, na minha opinião, acho que é uma falta, na verdade. Por quê? O maior problema que tem realmente crescido a Juliana, acho que travou novamente. A Juliana está travado mesmo. Vamos esperar um pouco. Ótimo, voltou, melhor. Agora está melhor, Juliana. Bom, a gente percebe que na comunidade surda, na verdade, há realmente, por exemplo, engenheiros, arquitetos, tem várias profissões que o surdo tem vontade, realmente, psicólogo, tem diversas profissões que o surdo ele tem vontade de acessar e, na verdade, ele encontra muitas barreiras para conseguir se profissionalizar em outras áreas e adquirir outros conhecimentos profissionais. Só um minutinho. Eu acho que a barreira realmente tem sido a maior falha, na verdade, né? Porque a gente percebe que existem, assim, muitos surdos para diversos lugares, mas a gente precisa realmente agradecer a abertura do Letras Libras, da pedagogia bilíngue, porque são lugares que a gente conquistou. Porém, ainda há muitos lugares que a gente precisa conquistar, muitas barreiras, há muitas profissões que precisam ampliar para que a gente possa acessar. A Juliana travou novamente. E acho que é muito importante que possa ampliar realmente essas profissões e conhecimentos, né? Era isso que eu queria contribuir. Podem continuar. Bom, temos também uma outra pergunta de uma outra pessoa. A Sueli. Ela perguntou: como que vocês fazem para que possa realmente ampliar e motivar as pessoas surdas a participar e entrar no museu e conhecer o museu? Quais são as estratégias possíveis de estudos, né, para atrair realmente os surdos para conhecer os museus, para que possam realmente entrar nesses lugares? Quem começa? Pode ser pela Bianca. Pode ser a Bianca começar. Bom, estratégias que nós podemos pensar, né, para domínio mesmo de pessoas surdas como guia, né, como educadores. A gente precisa aqui, ou então de ouvintes fluentes em Libras, né, que dominam a língua de sinais. Para que essas áreas, né, os museus, ele tenham, então, essa possibilidade de receber pessoas surdas, pessoas que, né, antes preparem esses espaços, né, e de forma variável, adaptem, né, ao nível, né, da pessoa, do conhecimento linguístico da pessoa surda. A gente não adianta a gente colocar uma língua de sinais super formal, super difícil, que ela não vai alcançar todas as pessoas. Então, a gente tem que adaptar para os diferentes níveis, né, de conhecimento linguísticos, para alcançar todo esse público mesmo, essa diversidade, essa variação de público. Então, eu imagino que isso sim, possível, a gente apresentar toda essa exposição, né, de uma forma mais informal. O importante é que a informação chegue até a pessoa, né? Claro que, às vezes, a gente, né, também tem que dar um tempinho para a pessoa tirar foto, né, para ela se sentir à vontade nesses espaços. Tem estratégias para que eles se sintam confortáveis ali. Bom, Harry, agora você pode falar. Bom, desculpa, o que é? Eu esqueci mesmo o que era para falar. Tá. Como divulgar, né, esses espaços para os surdos, entendi.
Bom, estou aqui organizando minha mente para responder isso. Eu penso que para estimular as pessoas surdas, é muito importante que haja conversa, né? Fora do museu, que esses assuntos sejam levados para fora de museu. Por exemplo, eu encontro muitos surdos e eu falo, olha, vai lá visitar, ela tem língua de sinais, né? Tem educador surdo. Quando eu encontro ouvintes, eu estimulo os ouvintes também, olha, vai lá conhecer esse espaço, tem intérprete de Libras junto comigo, né? Eu sou educador surdo, mas tem um intérprete que me acompanha. Então, assim, pessoas com cadeira de roda, pessoas com deficiência visual, baixa visão. Então, eu acho que a divulgação é o meio, né, para trazer essas pessoas para esses espaços, divulgação para diferentes públicos. E também quero complementar dizendo, né, que o trabalho no Museu da Inclusão, a maioria das pessoas não conhece, porque estão acostumadas a acessarem tudo isso por ouvintes, né? Então, por exemplo, outros tipos de deficiência, né? Eles estão acostumados a receber as informações através da audição. As divulgações, elas são feitas, por exemplo, em jornais, e quando eu entrei no Museu da Inclusão, eu entrei com um outro ponto de vista, né? Com outra forma de divulgação daquele trabalho. E eu aproveito muito esse momento, né, de fazer uma tour mesmo, né, uma tour pelo meu trabalho, né, pelo espaço onde eu trabalho. Eu gravei, acho que por uns 4 dias mais ou menos, e foi muito legal essa gravação, porque eu pude divulgar surdos de São Paulo que assistiram, não foram só surdos de São Paulo, foram surdos de diversos lugares. E futuramente, vamos pensar, né, quando a pandemia acabar, quando as pessoas de outros estados visitarem São Paulo, elas vão saber que o Museu da Inclusão existe em língua de sinais e vão lá conhecer. Então, para mim, uma estratégia é a divulgação. Espero que no ano que vem, né, a gente tenha realmente uma reviravolta, porque muita coisa mudou e a gente tem ali, a gente vai poder comparar, né, essa tour virtual pela tour presencial. Bom, agora então, nossa última pergunta, a pergunta feita pela Gláucia, e ela quer saber de vocês como que são essas estratégias comunicacionais, pensando em 2 línguas, né, no português e na língua de sinais, no espaço pedagógico do museu, por exemplo, como a gente fala Libras e português ao mesmo tempo, como é que é essa dinâmica para vocês? Quais estratégias vocês usam? Juliana, pode falar? Bom, na verdade, assim, eu sempre tive um intérprete para quando eu fiz a pedagogia bilíngue, né? E aí o museu, na verdade, ele falou para as pessoas que estavam se formando em pedagogia, tinha os textos em português. E aí, assim, de repente, o intérprete ele pegava e copiava esse texto em português? Não. Ele lia, entendia esse texto e adaptava para Libras. Então, assim, é para que pudesse realmente ter a estrutura, não é a mesma, assim, do português. Nós temos outra estrutura, outra coisa, não é que tinha que ser realmente quando existia essa cópia do português para Libras, não conseguia compreender, mas quando você lia o texto, entendia, refletia nas melhores estratégias, nas melhores possibilidades, ficava muito mais claro, sabe? Por conta da variação linguística mesmo. A gente precisa saber que em cada cidade há uma variação linguística da língua de sinais. Então, era adaptado para que ficasse muito claro, muito visual, de fato, esses textos, essas informações, sabe? Para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, pudesse acessar as informações, né? Então, eu queria só complementar. Porque, por exemplo, o texto em português, a ideia é resumir? Não é essa a ideia, na verdade. Mas é realmente que seja claro para o surdo, é uma estratégia para que o surdo possa entender, porque, assim, às vezes é um texto muito pobre, falta classificador, e ele não consegue entender claramente o que está sendo dito. Agora, quando o ouvinte, por exemplo, ele faz um resumo, também falta algo de informação. Agora, quando é organizado o texto para que ele realmente possa ser traduzido, de fato, para a língua de sinais. A Juliana travou novamente. Então, assim, o ouvinte, ele lê aquele texto, ok, entendeu, e aí o surdo precisa adaptar para que realmente possa ter um contexto, sabe? Para que seja claro esse texto.
Era só minha complementação. Perfeita, perfeita a sua fala. Bom, agora o nosso tempo está bem curto, vamos ter que finalizar. Primeiro, eu realmente queria agradecer, né, a cada um que mandou pergunta, a cada interação de vocês. Não se preocupem que nós iremos responder futuramente a resposta a cada um. A gente não acaba por aqui, na verdade, teremos outros encontros, né, com outros temas muito interessantes, né? Então, nós esperamos por vocês também. E aí, queria agradecer demais, realmente, a cada um que participou, a cada convidado. Bianca, muito obrigado. Harry, muito obrigado. Juliana, eu agradeço demais. Agradeço também aos intérpretes, a Nara, a Flávia. Agradeço demais também a Marina, né? A gente sabe que o Rafael hoje não pôde estar presente. A gente sabe que ele está trabalhando bastante também. E acredito que esse foi um momento muito importante, né? Porque a gente está realmente divulgando e mostrando a nossa mediação, quais os nossos contextos, e eu espero de fato que isso possa crescer, possa realmente estar em todos os lugares, e que há realmente um lugar mesmo de fala muito grande. Eu agradeço muito a cada um de vocês, a cada um que entrou aqui para assistir, participar e aprender juntos, né? Porque acho que o contato é tão importante. Então, nós agradecemos demais a cada um que participou. Agradeço o Harry, Bianca, Juliana também. Pode dar os seus agradecimentos finais, suas considerações. Bianca, Harry, quem começa? Pode começar, Bianca. Ok. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite para participar dessa live aqui no Zoom com vocês, né, que está sendo transmitida também em outra rede social. Muito, muito obrigada por compartilharem tanto conhecimento aqui, né, ampliei muito do que eu já sabia, isso é muito importante também, e é isso. Boa semana a todos. Harry? Vamos com a Juliana agora, vai, Juliana. Bom, eu agradeço a todos, porque é muito importante realmente a divulgação do nosso trabalho. Nós precisamos realmente incentivar e difundir também para a comunidade surda, né? Porque às vezes parece que é milagre, mas não é. São temas que é muito importante, que são muito especiais para a gente, muito caro de fato. São conhecimentos e desenvolvimentos para nós. Então, às vezes, os ouvintes olham a língua de sinais, a Libras, é importante. Sim, é importante sim. Eu agradeço a cada um que realmente interagiu e ficou com a gente assistindo essa live. Harry? Primeiramente, quero agradecer por todo mundo que está aqui participando, assistindo, pelos convidados, né, por toda a produção. Muito, muito obrigado ao grupo, à equipe, por todos que assistiram. E é isso, quero agradecer a todos mesmo e espero encontrar vocês de novo em dezembro, no dia 14, ok? Então foi um prazer estar aqui, foi muito bom estar aqui com vocês. Verdade, nós tivemos realmente um amplo conhecimento de fato. Agora vamos tirar uma foto. Quem estiver aqui puder abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto. Abrem suas câmeras para nós tirarmos uma foto, uma selfie nossa. A Mariana falou aqui no nosso chat que está sem câmera porque está no trabalho. Estou só avisando eles. Tudo bem, não tem problema. É importante que você está aqui. Que ótimo. Vamos fazer o print da nossa tela? Beijo a todos. A Raíssa está fazendo? Quem está fazendo? O Harry? Quem é que está fazendo o print da tela? Ninguém? Ninguém está fazendo. A Raíssa, Juliana não? fez. Juliana. A Raíssa vai fazer. Vai fazer, Raíssa? A Raíssa. Pronto, gente. Já fiz. Pessoal, eu também queria agradecer vocês para encerrar aqui. Agradeço a presença de todos. Foi muito, muito, muito interessante e muito importante essa partilha. Espero que a gente possa continuar junto no futuro. O Cleiton está com a gente faz um tempo já e, enfim, sempre somando, né, Cleiton? Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, meninas, também. Eu, como ouvinte, sempre aprendo muito, escutando e pensando, refletindo sobre o que vocês falam, sobre a minha prática como educadora. E eu acho que os museus têm que fazer isso mesmo, se pensar
se repensar e caminhar no sentido da sociedade inclusiva que a gente tanto quer, né? Porque o museu é para todo mundo. Não é o museu não é para o surdo ir só no dia que tem um surdo lá ou um intérprete. O surdo pode ir no museu o dia que ele quiser, né? Então a gente está nesse caminho defendendo esse processo de inclusão, essas ferramentas e pessoas que lutam em prol da acessibilidade e de garantir que esse direito seja executado por todo mundo, né? Não ter um intérprete no museu, por exemplo, é uma violação de direito da pessoa surda. Então, a gente está tratando com coisa muito séria, muito importante aqui. Então, enfim, esse assunto não se encerra aqui, que nem o Cleito falou, a gente tem muito assunto para discutir ainda, para aprofundar, para achar outros caminhos. Então, vamos construir junto, que a gente continua junto até o dia 14, a nossa próxima conversa com outros convidados, outros temas, e em 2021, com certeza, a gente terá mais conversas como essa. E quem sabe presencial também, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Muito Obrigada obrigada. à equipe também envolvida em tudo isso. Vocês são geniais. Obrigada, gente.